Olá, vamos iniciar mais uma aula de matemática, né? Sou a professora Rayara e nessa aula de hoje vamos estar trabalhando semelhança e congruência de triângulos. São conteúdos bastante conhecidos na matemática e também bastante usado até no nosso dia a dia, tá? Eu quero começar essa aula, primeiramente, fazendo uma revisão matemática, uma revisão de matemática, para que possamos mais na frente entender a semelhança e a congruência, tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre o Teorema de Tales, um teorema bastante conhecido na matemática, tá? Que foi a partir desse teorema que surgiu a questão de semelhança e de congruência. Então, vamos lá. O Teorema de Tales foi desenvolvido pelo matemático Tales de Mileto, tá? Então, esse teorema foi desenvolvido por Tales de Mileto. O que Tales queria demonstrar nesse teorema? Então, Tales, ele queria demonstrar a existência de uma proporcionalidade, na qual eram formados por segmentos de reta, né, que são formadas por retas paralelas cortadas por retas transversais, certo? Então, o que Tales percebeu? Que a partir desse teorema, ele pode perceber relações de proporcionalidade em várias situações, né? E que teve um vasta, né, de aplicação muito usado desse teorema, tanto na astronomia e em triângulos, certo? Então, vamos lá. Falando um pouco de Tales de Mileto, que é muito importante a gente falar um pouco desse filósofo, né, que foi um pré-socrático, né, que deu grandes contribuições não só para a filosofia, mas também para a matemática, né, que ele queria o quê? Compreender melhor o universo, tá? Então, o Teorema de Tales, né, o que ele afirma? Ele fala que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Então, podemos ver, né, aqui nessa imagem temos um feixe de retas paralelas, na qual esses feixes são cortados por essas duas retas transversais. Então, o que ela determina? Proporcionalidade, proporções. Ou seja, eu posso dizer que AB está para BC, assim como a linha B' está para B', ou AB está para AB e B', assim como BC está para B' e C'. Então, isso são o quê? São segmentos proporcionais, que são cortados por essas retas transversais, por esses feixes de retas paralelas cortados por essas retas transversais. Ó, nessa outra imagem aqui, ó, tá descrito bem melhor. AB, né, está para AC, né? Eu posso pegar AB ou BC ou AB e AC. Então, AB está para AC, assim como a linha B' está para AC', assim como C', tá? Ou AB está para a linha B', ou AC está para a linha C'. Então, se duas retas são transversais de um conjunto de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondente à outra. Então, se a razão de AB e AC, então a linha B' e a linha C' também vai possuir a mesma razão. Então, esses conteúdos também a gente estuda muito na geometria, quando a gente vai estudar razão e proporção. Então, a gente estuda sabe o que é razão e o que é proporção. Que o que é a razão? É uma divisão, né? E a proporção seria o quê? Seria o resultado dessa razão, certo? Então, o Teorema de Tales, né,
ele fala que uma das explicações mais importantes para ele é o estudo de triângulos, né? Ou seja, ele fala que ao traçar uma reta paralela à base, é possível construir um triângulo menor, semelhante a um triângulo maior. Além disso, ele fala que os segmentos formados pela lateral do triângulo também são proporcionais, certo? Então, o Teorema de Tales, ele é usado muito quando se trata de triângulos, tá certo? Vamos para frente. Para se falar em semelhança e congruência de triângulo, é muito importante que a gente conheça esse triângulo, que a gente saiba o que compõe esse triângulo, tá? Então, vamos lá. Os elementos do triângulo. Então, temos o quê? Eu tenho um triângulo, tá? Vocês podem estar vendo nessa imagem. Eu tenho os pontos A, B e C. Então, quem são esses pontos? Esses pontos são nada mais do que os vértices do triângulo. Então, eu tenho um vértice A, vértice B e vértice C, certo? E os segmentos AB, AC e BC são o quê? São os lados do triângulo. Então, eu tenho os vértices e eu tenho os lados do triângulo, tá? A união do triângulo ABC com os pontos de sua região interior é chamada região triangular. Então, quando se une esses pontos, né, os seus vértices, essa sua região, né, de dentro é chamada o quê? Região triangular. É muito importante saber esses elementos que compõem o triângulo. E quando se fala de ângulo? Então, eu tenho o ângulo A, ângulo B e ângulo C, que está destacado de vermelho aí. Eles são o quê? Eles são os ângulos internos. Então, esses ângulos destacados de vermelho são os ângulos internos dentro do triângulo. E o ângulo externo, quais são? São esses que está destacado, né, de verde. O ângulo externo é o ângulo suplementar do ângulo interno, ou seja, o ângulo externo é o que completa o ângulo externo. Ou seja, o ângulo externo é quem? Onde tem a tá de verde, né? A é x, ângulo A é x, o ângulo B é x e o ângulo C é x, são os ângulos externos. Esses ângulos, eles complementam, como eu falei, o ângulo interno, tá? Então, eles são ângulo externo de quem? De cada vértice desse, do vértice A, do vértice B e do vértice C, tá? Soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, a gente sabe que tem os ângulos internos e externos, né? Falei agora há pouco. E essa soma desses ângulos internos, quanto que tem que dar? Tem que dar quanto? 180. Então, se eu somar esses ângulos A, B e C, tem que dar quanto? 180. Então, a soma desses ângulos internos tem que dar 180. Então, vamos supor, cada ângulo desse, vamos supor, vale 90, o outro vale 40 e o outro vale 50, fechando 180, tá? 90 mais 90, 180. E o teorema do ângulo externo? Em qualquer triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, se eu tenho o ângulo externo A é x, né? A gente viu que também o ângulo externo faz parte de um elemento. E ele disse que a soma desses ângulos internos não adjacentes, ou seja, o meu ângulo externo A é x, é a soma de quem? Do meu ângulo externo B mais C. E o meu ângulo B é x, também que fica lá fora, é a soma de quem? Do meu ângulo A com o meu ângulo C. E o C é x,
é o meu ângulo A com o meu ângulo B, tá? E agora, quando se trata de classificação dos triângulos. Classificação dos triângulos. Quanto aos lados. Então, vamos lá. Equilátero. Então, um triângulo é equilátero, como está a imagem aí. Quando tem os três lados congruentes, ou seja, os três lados possuem a mesma medida. Quando eu falo de congruente, eu estou falando que tem a mesma medida. Então, se um lado vale 10, o outro vale 10, o outro também vai valer 10, certo? E quando é isósceles? Quando tem dois lados congruentes. Então, o equilátero são os três lados e o isósceles apenas os dois lados. Ou é onde está aí riscadozinho, tá? Então, se um lado vale 20, o outro vale 20. Já a base é diferente. E o escaleno? Quando os dois lados quaisquer não são congruentes. Então, esse escaleno, ele não possui nenhum lado igual. Então, eles possuem medidas diferentes. Um lado, por exemplo, mede 10, o outro mede 20, o outro mede 15, por exemplo. Mas não são medidas iguais, tá? Então, vimos pelos lados. E quanto ao ângulo? O acutângulo. O acutângulo é quando possui o quê? Três ângulos agudos, ou seja, o seu ângulo ele é maior do que 90 graus. Então, o meu ângulo A é maior que 90, o meu ângulo B é maior que 90 e o meu ângulo C é maior que 90 também, tá? E o triângulo retângulo, quando possui apenas o quê? Um ângulo de 90 graus. Como você pode estar vendo, o meu ângulo B, ele equivale exatamente 90 graus. E o obtusângulo é quando o ângulo possui um ângulo obtuso, maior que 90. Então, o meu ângulo B, ele é maior que 90, ele possui apenas um ângulo obtuso. Não são todos os ângulos, apenas um. Voltando aqui, ó, diferente do acutângulo. O acutângulo, o ângulo, né, recapitulando aqui, o ângulo A do triângulo acutângulo, na verdade, todos os ângulos do triângulo acutângulo, eles são menor que 90. Então, meu ângulo A é menor que 90, o B e o C, tá? E o obtusângulo, apenas um ângulo, ele é, no caso, não é menor, ele é maior que 90. Então, acutângulo, os três ângulos são menor que 90 e o obtusângulo, apenas um ângulo, ele é maior que 90 e os outros são menores. Então, é importante lembrar o quê? Que todo triângulo isósceles é isoângulo e vice-versa. Ou seja, o meu segmento AB é diferente ele é igual ao meu segmento AC. Então, o meu ângulo B e C, eles são iguais. O lado BC é chamado de base do triângulo BC. Então, a base aqui é o lado BC. E todo triângulo equilátero é equiângulo. Ou seja, a medida de cada ângulo interno do triângulo equilátero é quanto? 60 graus. Então, quanto que vale cada ângulo do triângulo equilátero? 60 graus. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e os outros dois lados são o cateto. Ou seja, o lado no triângulo retângulo, que é o que tem um ângulo de 90 graus, vou voltar aqui, esse aqui, o que está oposto a esse ângulo, então a maior medida é a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Então, isso também a gente estuda quando se trata da fórmula de Bhaskara, né? Não é nem Bhaskara, Pitágoras, certo?
E a mediana de um triângulo? A mediana de um triângulo é o segmento de reta com uma extremidade num dos vértices do triângulo e a outra no ponto médio ao lado oposto. Então, eu tenho um triângulo, como vocês estão vendo aqui, tá? A mediana é essa que está destacada de verde, vermelho, certo? E ela é um segmento de reta com extremidade. Então, começa no vértice A e termina onde? Lá no ponto médio do lado oposto a esse vértice. E o que acontece? Os dois lados onde tem esses tracinhos azuis, eles vão possuir a mesma medida, porque dividiu no mesmo tamanho. Então, a M é o quê? É uma mediana relativa ao vértice A, ou seja, porque sai do ponto do vértice A até o seu lado oposto, certo? Então, até a base, dividindo esses dois lados em lados iguais. E a bissetriz? A bissetriz de um triângulo é o segmento de reta com uma extremidade num dos vértices do triângulo e a outra na interseção do lado oposto, com a bissetriz do ângulo interno desse vértice. Então, o que acontece? A bissetriz é diferente. Começa lá no A, termina também lá na base, mas não vai dividir esse lado ao meio. Vai dividir o ângulo do vértice interno, divide esse ângulo ao meio, certo? Teorema da bissetriz interna. Em todo triângulo, a bissetriz de um ângulo interno determina no lado oposto dois segmentos proporcionais aos lados desse triângulo. Assim, no triângulo da figura, então eu tenho uma figura aqui, a bissetriz do ângulo A determina no lado BC um ponto S, tá? Então, esse aqui é o teorema da bissetriz que é traçada interna nesse triângulo. Então, tem um AB, né, está para BC e AC está para CS. Então, a bissetriz, ela vai determinar o quê? Dois segmentos proporcionais, né? Como a gente viu agora há pouco sobre segmentos proporcionais. E o teorema da bissetriz externa? Quando a bissetriz de um ângulo é externo de um triângulo, intercepta a reta que contém o lado oposto, fica determinados nesta reta dois segmentos proporcionais ao lado desse triângulo. Então, a bissetriz aqui, ó, foi traçada e o que foi que aconteceu? Ela vai interceptar a reta que contém esse lado oposto e fica dois segmentos proporcionais também. Então, a AB está para BS, assim como AC está para CS. Então, o que vai mudar é que ela está externa, essa bissetriz, certo? Mas também vai determinar segmentos proporcionais. A altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta com uma extremidade num dos vértices do triângulo e a outra na interseção da reta que contém o lado oposto a esse vértice com a perpendicular a ela traçada por esse vértice. Então, geralmente, eu sempre gosto de falar que a altura vai formar um ângulo de 90 graus. Como vocês podem ver, ela sai de um vértice até ao outro e forma esse ângulo de 90 graus, certo? É importante observar o quê? Vamos lá. No triângulo isósceles, a altura relativa à base coincide com o quê? Com a mediana e com a bissetriz. Então, no triângulo isósceles, que a gente viu como é, quando os lados são congruentes, ele vai coincidir o quê? Com a mediana e com a bissetriz. Então, vai dividir tanto o ângulo como o lado ao meio. Já no triângulo equilátero, a altura relativa a qualquer vértice coincide com a mediana também com a bissetriz. Ou seja, vai dividir o quê? Vai dividir também o ângulo igual e os lados também, certo? Então, não podemos esquecer dessas observações, que é muito importante. Agora, né, a gente já viu um pouco sobre o teorema de Tales,
Vimos também os elementos que compõem um triângulo, que é muito importante. Agora vamos começar a entender semelhança de triângulo. E a partir disso, a gente vai primeiro começar com a definição. Dois triângulos são congruentes, só lembrando, congruentes são quando possuem lados iguais. Então, se eu tenho dois triângulos, eles são congruentes quando é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que os lados e os ângulos correspondentes seja também congruente. Então, dois triângulos. O que acontece? Estudamos sobre o Teorema de Tales, que trata sobre proporcionalidade. Então, para ser semelhante esses triângulos, eles têm que estar proporcionais. Ou seja, meu AB de um triângulo, eu tenho um triângulo ABC e um triângulo RPQ. Então, qual é o lado que é proporcional a AB? RP, né? Ou seja, se aqui mede 5, lá nesse triângulo também vai medir 5. No meu triângulo BC, qual é o lado que é proporcional? PQ. Então, se lá mede 10, lá também vai medir 10. E AC, quem é o lado proporcional? É o meu RQ, né? Então, se mede 15, também vai medir 15. Isso quer dizer o quê? Que o ângulo A é igual ao ângulo R, o ângulo B é igual ao ângulo P e o ângulo C é igual ao ângulo Q. Ou seja, esses triângulos são semelhantes, porque a sua proporção são iguais. Os seus ângulos são iguais. É como diz na definição, são congruentes porque é possível estabelecer uma correspondência tanto entre seus vértices e os seus lados e os seus ângulos. Então, eles são o quê? Congruentes e são semelhantes, tá? E dentre as semelhanças de triângulo, a gente tem os critérios de congruência. Então, vamos lá. Os critérios de congruência nos permitem concluir que dois triângulos são congruentes a partir da congruência de três elementos convenientes. Então, vamos lá para o primeiro critério. O nome desse critério é LLL. Dois triângulos são congruentes quando possuem os três lados, respectivamente, o que? Congruente. Então, se os seus três lados possuem a mesma medida, eles são congruentes. Então, por que ele é chamado LLL? Porque estamos trabalhando apenas com lado. Então, o lado AB é congruente ao PQ, o AC é congruente ao PR e BC a QR. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes porque eles possuem os lados congruentes. Eles possuem os três lados congruentes. Então, quando se fala de semelhança de triângulo, sempre são trabalhados dois triângulos para que possa fazer a proporcionalidade. O segundo critério é o critério LAO. Então, lado, ângulo, lado. Então, dois triângulos são congruentes quando possuem dois lados e um ângulo entre eles, respectivamente, congruente. Então, se eu tenho dois triângulos e ele possui dois lados congruentes e um ângulo, então ele é semelhante. Então, AB é semelhante a PQ e AC é semelhante a PR. E logo, o meu ângulo A é igual ao meu ângulo P. Então, está seguindo esse critério. Então, eles são o quê? Semelhantes, né? É o segundo critério, que é o LAO, lado, ângulo, lado. E o terceiro, dois triângulos são congruentes quando possuem dois ângulos e um lado entre eles, respectivamente, congruente. Aqui já é diferente. Aqui é dois ângulos e um lado. Então, se ele possui dois ângulos iguais e um lado igual, eles são o quê? Semelhantes, são congruentes. Então,
meu ângulo B é igual ao meu ângulo Q, meu ângulo C é igual ao meu ângulo R e o meu lado BC é igual ao meu lado QR. Então, esses triângulos seguiram o critério, logo eles são semelhantes, porque eles possuem esses lados congruentes. Eles possuem os ângulos, esses dois ângulos e esse lado congruente. E o quarto critério é o ângulo, é o LAAO, ou seja, lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado. Então, vamos lá. A esse outro ângulo, na verdade, dois triângulos são congruentes quando possuem um lado, um ângulo e um ângulo oposto a esse lado respectivo. Ou seja, eu tenho meu BC é igual ao meu PQR e B é igual a Q e A é igual a Q. Então, presta atenção. O meu lado BC está proporcional ao meu lado QR, o meu ângulo B é igual ao meu ângulo Q e o meu ângulo A é igual ao ângulo P. Seguiu o critério? Então, são um lado, dois ângulos e o ângulo oposto a esse lado. Então, eles são semelhantes e são congruentes, certo? Agora, não vale lembrar que toda vez a gente tem que tem que saber, na verdade, esses critérios para que a gente possa saber identificar em qual esses triângulos vai encaixar com esses critérios, certo? Então, vamos lá. Vimos a parte de congruências, né? Os seus critérios, né? Porque semelhança, quando eu falo de semelhança e congruência, são triângulos iguais, na qual possui essas congruências. Vamos entender agora o real dessa parte semelhante. Então, vamos lá, definição. Dois ângulos são semelhantes se somente se possui os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, para ser semelhante, o que acontece? Ele tem que possuir os três ângulos congruentes e os lados correspondentes. Então, o meu ângulo A é igual ao meu ângulo P, o meu ângulo B é igual ao meu ângulo Q e o meu ângulo C é igual ao meu ângulo R. E os lados AB, PQ, BC, QR, AC, PR. Aí você pode perguntar, mas professora, eu tô vendo um triângulo maior e outro menor. Sim, mas eles são semelhantes. Por quê? Porque ele possui os ângulos e os lados correspondentes, proporcional. Então, a semelhança entre esses dois triângulos, como é que é simbolicamente indicada? Ó, o meu triângulo ABC é semelhante ao meu triângulo PQR, certo? E como eu falei, assim temos o meu ângulo A é semelhante ao P, o B ao Q e o C ao R. E pelo lado AB, PQ, BC está para QR e AC está para PQ. Isso forma o quê? A razão de semelhança. Então, a proporção AB, PQ, BC, QR, AC, PR, o resultado disso é o quê? A razão. Então, o número K é denominado razão de semelhança. É importante observar que para indicar a semelhança dos triângulos, a ordem de escolha dos vestes do primeiro triângulo é qualquer, porém a ordem dos vestes do segundo obedece à mesma sequência do primeiro. Então, assim, ó, temos dois triângulos aqui. Ele falou que a gente tem que saber o que é a ordem, né, de escolha do primeiro triângulo. Então, a ordem desse primeiro é qualquer, mas a do segundo tem que obedecer o que é a sequência do primeiro. Então, não podemos esquecer disso. Então, ó, o meu triângulo ABC é semelhante a PQR. Eu posso dizer assim? Posso.
E CAB é semelhante a RPQ. Posso. BCA é semelhante a QRP. Então, eu tenho, por exemplo, lá em cima, no ABC, eu comecei do vértice A. Então, qual é o ângulo que é proporcional a ele? A P. Então, eu tenho que começar desse. E o C? CAB é semelhante a R. Então, por quê? Porque ele é semelhante a C. E BCA, eu começo do quê? Porque, ó, o ângulo B é congruente ao ângulo Q, certo? Então, tem que seguir essa ordem. Assim como na congruência, que a gente viu aqueles critérios, na semelhança também tem. Os critérios de semelhança. Os critérios de semelhança permitem concluir que dois triângulos são semelhantes a partir de 2 ou 3 condições apenas. Então, é importante saber, né, diferenciar esses critérios, para que em questões não possamos errar. Então, vamos lá. O primeiro critério é AA. Então, se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente, ó a palavra ordenadamente. Então, seguindo o que? A ordem congruente, então os triângulos são o que? Semelhantes. Vamos lá. O meu ângulo A é semelhante ao meu ângulo P. O meu ângulo B é semelhante ao meu ângulo Q. E o meu ângulo C e R, eles não são. Por quê? Porque o meu critério está falando apenas de dois ângulos. Então, se eu tenho esses dois ângulos, eles são o quê? Semelhantes. Agora, vamos para o segundo critério. O segundo critério é LAL. Lado, ângulo, lado. Então, se dois triângulos eles possuírem dois lados correspondentes à mesma questão, ordenadamente, seguindo a ordem proporcional, e o ângulo compreendido entre esses lados congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Então, tem que seguir essa ordem. Então, qual é a ordem? Lado, ângulo, lado. Então, o meu lado AB é proporcional a PQ, BC é proporcional a QR. E qual é o ângulo correspondente? O ângulo correspondente ao ângulo B e o ângulo Q. Então, sempre temos que estar seguindo essa ordem. Por isso que é dito ordenadamente, né? Para que a gente possa estar diferenciando. Terceiro critério: se dois triângulos têm os três lados correspondentes ordenadamente proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Então, para ser semelhante tem que ter o que? Lados, os três lados. Então, AB está para PQ, assim como BC está para QR e AC está para PR. É importante saber se a razão de semelhança é K, então a razão entre os dois elementos lineares correspondentes quaisquer também é K. Então, a razão sempre vai ser igual quando se trata desses lados correspondentes proporcionais, certo? Antes de falar um pouco desse desafio, eu quero recapitular um pouco mais sobre esses critérios. Então, primeiro a gente falou dos critérios de congruência, que são 4. Recapitulando aqui, eu tenho o primeiro critério, que é lado, lado, lado. Então, quando os seus lados possuem 3 lados congruentes, esses dois triângulos vai possuir os 3 lados congruentes.
O outro é quando possui lado, ângulo, lado, certo? Então, dois triângulos vai possuir lado, ângulo, lado. O terceiro critério é o critério ALA, é o ângulo, lado, ângulo. Então, dois triângulos vai possuir ângulo, lado, ângulo. E o quarto critério é LAAO, lado, ângulo, ângulo oposto, certo? E os outros critérios são os critérios de semelhança. Possui três critérios. AA, ângulo, ângulo, certo? Então, dois triângulos vai possuir dois ângulos, sempre seguindo aquela ordem. E o segundo critério é o critério LAL, lado, ângulo, lado. E por último, os três lados, LLL, tá? Então, o de congruência possui quatro, né? Quatro critérios que devemos seguir. E o de semelhança possui três, tá? E o desafio, né? Rapidinho para estar finalizando no caso abaixo, um homem é mostrado quando criança e quando adulto. Pode-se dizer que eles são congruentes? Então, o que vocês acham? Será que podemos dizer? Vamos ver a resposta? Nesse caso, não é possível falar em congruência. Então, por quê? Pois a criança tem tamanho diferente do adulto. Então, para ser congruente, tem que estar ao mesmo tamanho. Já no caso, não é. Porém, eles são proporcionais, beleza. Tem a mesma forma, mesmo nariz, mesma boca, com tamanhos proporcionais. Então, se eles não são congruentes, eles são o quê? Semelhantes. Então, eles são semelhantes e não são congruentes, certo? Então, é uma coisa que a gente pode estar se perguntando no nosso dia a dia e comparando e usando esses conceitos de semelhança e de congruência. A gente não pode estar se confundindo, né? Porque são coisas que são bem parecidas, certo? E eu quero deixar um desafio, né, para a turma sobre esse assunto que a gente trabalhou, tá? Revisem novamente, se for possível, tá? Estudem novamente esses critérios, certo? Para que possa não estar se confundindo, porque a gente vê aqui nesse desafio agora, né, de um adulto e de uma criança era a mesma pessoa, mas eles possuem tamanho diferente, né? Então a gente não pode estar se confundindo com isso, certo? Porque são bem parecidos, mas tem conceitos até diferentes, definições diferentes. E o desafio que eu deixo é o seguinte: é possível construir dois triângulos não congruentes, mas que possuem 5 pares de elementos, lado ou ângulos internos ordenadamente congruentes. E aí? Será possível? Será que isso é possível fazer? Será que você consegue construir esses dois triângulos não congruentes, mas que possuem esses 5 pares de elementos, lados ou ângulos internos, na qual seja ordenadamente congruente? Então, é um desafio que eu deixo para vocês, alunos, para que vocês possam estar pensando, estar raciocinando, estar revisando, estudando novamente esse conteúdo, porque geralmente pode sim estar se confundindo, pode haver uma confusão enquanto se trata de semelhança e congruência, né? Então, pegue as definições, estudem, revise cada critério, porque a gente viu que são critérios diferentes, tá? Assistam mais aulas, se for possível, para poder estar resolvendo esse desafio aqui, né? Quero saber se é possível construir dois triângulos não congruentes. Então, esses triângulos eles não vão ser congruentes, mas que possuem 5 pares de elementos. Os lados, tá? Os triângulos possuem os lados ou os ângulos internos.
E o que tem que ter? Ordenadamente congruente. Será que é possível construir esses dois triângulos não congruentes e que seus lados e seus ângulos externos estejam ordenadamente congruentes? Então, deixo esse desafio para vocês. Muito obrigado e boa sorte!